Bom, mais uma vez, estarmos reunidos aqui, vivendo a palavra de Deus, podendo partilhar essa riqueza que é a palavra do Senhor. E a palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo de 14 a 22, e diz o seguinte: Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia e sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, a cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo, que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa parte do Evangelho começa dizendo: Jesus, então, cheio da força do Espírito Santo. Se a gente pegar um pouquinho antes, no capítulo 4, o Lucas ele começa a contar a história de Jesus desde o anúncio do anjo a Zacarias, que ia ter como filho João Batista. E depois passa pela história do nascimento de Jesus, um pouco da infância, depois o batismo. Mas o interessante depois disso é que ele entra na tentação do deserto, onde Jesus vai para o deserto, e quando vai orar no deserto, a primeira pessoa que Jesus encontra é o diabo, que tenta tirar Jesus da grande missão que Jesus tinha. Mas Jesus então resiste a Satanás, e por isso, pelo jejum, pela oração e pela firmeza nos propósitos do Senhor, do Pai, de Deus Pai, ele fica cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo começa a anunciar. E o que ele começa a anunciar? O tempo da graça, o Kairos. Tempo da graça. É um tempo de graça do Senhor para cada um de nós. E se a gente crê que a palavra de Deus é viva, que ela é certeza também para os dias de hoje, a palavra de Deus não se desatualizou, pelo contrário, ela continua mais forte, mais firme do que nunca e mais necessária para os tempos de hoje. A palavra de Deus, quem vive a palavra de Deus, vive no caminho da felicidade. E quem não vive a palavra de Deus, infelizmente, vive no caminho da depressão. O mundo de hoje não está bom, vocês sabem disso, nós sabemos disso. Nós sabemos que a depressão hoje pode ser a doença que mais vai matar, e quem diz isso não sou eu, a própria ciência. Não só a depressão, mas doenças que vêm através da depressão. E por que o mundo está em depressão? E não busca viver esse tempo da graça que Jesus propõe para nós. O tempo da graça é o tempo da cura, é o tempo da libertação, é o tempo do anúncio. E às vezes a gente fica buscando em tantas coisas fora da igreja, fora da presença de Deus, a nossa felicidade, e a gente acaba batendo a cabeça e acaba vivendo mais ainda a tristeza que o mundo oferece para a gente. Enquanto o Senhor hoje se revela a cada um de nós. O filho de José, o povo ficava assustado quando Jesus entrou em Nazaré, porque conheciam ele, conheciam a infância, conhecia José, conhecia a Maria, a Nossa Senhora, e conhecia o próprio Jesus, como vivendo de uma maneira normal, como eles viviam. E aí eles começam a entender que a missão de Jesus era anunciar o reino e era anunciar esse tempo da graça. Às vezes a gente conhece Jesus de uma maneira tão superficial, conhece porque ouviu falar, conhece que às vezes até vai na missa, comunga sem saber o que está comungando, conhece porque a gente ouve pregações na televisão, ouve algum vizinho, algum amigo falar, e isso não muda a nossa vida, porque nós não conhecemos aquilo que Jesus pode fazer. E o que Jesus pode fazer?
é que hoje anuncia o Evangelho, esse tempo da graça. Se nós estamos tristes, se nós estamos vivendo deprimidos, ou se a doença não sai da nossa casa, da nossa família, busquemos a Jesus. Ele quer também para nós mostrar esses grandes milagres que Ele tem para realizar na vida de cada um. Amém. Deus abençoe a cada um de nós. Nós não podemos ser maiores que o nosso Criador. Nós temos que seguir os seus passos para que Ele cresça cada vez mais e se apresente para a comunidade cada vez mais através dos nossos gestos, do nosso jeito de ser. Que Ele cresça e que diminua eu.